Olá, ouvintes! Estamos começando o 27º podcast, o que seria um dos últimos do ano de 2019, falando um pouco sobre as temporadas de Fórmula 1 e Fórmula 2. A temporada de Fórmula 1 terminou com o campeão Lewis Hamilton, com o vice-campeonato ficando com Bottas, e Max Verstappen superando Charles Leclerc nas últimas duas corridas para ficar com o terceiro lugar na classificação de pilotos. Pois é, olá ouvinte, mais um episódio chegando no final do ano, final de uma temporada, da primeira que a gente está cobrindo. Vamos falar aqui da Fórmula 1, que é a principal categoria de automobilismo do mundo, acompanhado da Fórmula 2, que, querendo ou não, sua principal categoria de acesso nos dias de hoje. Em ambas categorias a gente teve um campeonato bastante movimentado, né? A gente vai tentar comentar um pouquinho disso agora. Como você bem falou, a última etapa em Abu Dhabi foi vencida pelo Lewis Hamilton, a Mercedes confirma sua dominância lá. Desde 2014 vence lá todos os anos. Talvez seja a única pista do calendário que nenhuma outra equipe venceu de 2014 para cá, a não ser a Mercedes. E a gente tem que olhar o contexto do campeonato como um todo, né, para poder destacar as principais revelações e decepções. A gente sabe que o prêmio da FIA já passou tem uma semana mais ou menos, mas é sempre bom destacar, né? Cada um tem um ponto de vista diferente a respeito disso, principalmente a respeito das grandes revelações que a gente teve no ano de 2019, né? Com certeza, 2019 foi um ano de muitos altos e muitos baixos, né? Eu acho que melhor começar falando um pouco dos baixos. Baixo rendimento da Williams, pior temporada da história, desde a época da ISO Williams, nos anos 70. A Williams não apresentou um carro à altura, o que parecia ser mais um carro de outra categoria, não parecia ser de Fórmula 1. Outra equipe que decepcionou ainda mais o público é a Haas, que confirmou a dupla de pilotos, Romain Grosjean e Magnussen. Surpreendeu a todos, né? Porque é uma dupla de pilotos problemática. Acho que pelo menos Grosjean não merecia essa vaga, né? É um cara que se despreparou para a Fórmula 1 e penúltimo lugar para a Haas. Pior pontuação dela na história da Fórmula 1 até hoje, e a gente espera que ela melhore. Pois é, a Haas. É estranho explicar o que aconteceu com a Haas, porque é um carro que começa o ano com pintas de que vai ser muito bom e acaba regredindo horrorosamente ao longo da temporada, né? Tudo bem que o fator humano contribui um pouco, né? A Haas não tem a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, isso é verdade, mas algum quesito e aspecto técnico da Haas não está mais funcionando tão bem quanto funcionou um dia, né? A Haas que teve, vamos chamar de ápice, os anos de 2017, quem sabe até 2018, né, que brigou ali até a penúltima etapa pelo quarto lugar no campeonato. Porém, regrediu muito esse ano, né, e a Haas já está movendo os pauzinhos para melhorar, e a gente vê o Gunther Steiner um pouquinho bravo, a gente vê o Jim Haas descontente, o que é uma coisa bastante importante de se alertar. E a Williams, né? A Williams que trouxe para a categoria o George Russell essa temporada, né? O garoto muito talentoso, campeão de 2018 da Fórmula 2. Porém, ele pouco teve chance de mostrar seu trabalho, né? O carro da Williams de fato não brigava com ninguém em condições normais. E o Russell, embora tenha surrado seu companheiro de equipe, 21-0 em classificações, acabou ficando com 0 ponto, né? A Williams acabou tendo 1 ponto na temporada inteira, graças a uma desclassificação dupla da Alfa Romeo na Alemanha, e o ponto acabou ficando com o Kubica, que está de retirada da Fórmula 1. Né? A gente viu que foi uma corrida muito atípica do normal. Precisou de 2 desclassificações para que isso acontecesse. E uma pena, né? Já o Toto Wolff disse que George Russell não precisa mostrar o talento que tem, né? Além de manter a Williams na pista, é mais para ele pegar a milhagem mesmo, porque
todo mundo sabe que não tem chances algumas de brigar aí nem pelos últimos lugares, né? Apenas a última fila da Williams. E também trouxe o Latifi da Fórmula 2, piloto que veio trazendo o patrocínio do pai, né? Com o dinheiro do pai. Entrou para o ano que vem no mesmo esquema do Lance Stroll, né? Exatamente, Nicolas Latifi, que é atual vice-campeão da Fórmula 2, né? Acabou perdendo o título para o Nick De Vries nessa temporada. E era bastante desenhado que ele ia conseguir uma vaguinha na Fórmula 1 pro ano que vem, porque ele já é um piloto já não tão jovem, né? Ele tem seus 25 anos. Ele vinha fazendo todo final de semana de GP, ele estava fazendo os treinos livres. E foi o anúncio do Robert Kubica de retirada da Fórmula 1 que era a brecha que ele precisava, né? O Latifi tinha como principal defeito a inconsistência na Fórmula 2, né? Ele que liderou a primeira parte do campeonato esse ano, acabou, graças à inconsistência, perdendo o título e ficando muito e muito atrás do Nick De Vries, que acabou ganhando o título com muita antecedência. Porém, um sangue novo aí para a equipe pode ser um caminho para tirar a equipe desse buraco, né? Agora você tem dois pilotos jovens, querendo ou não. O George Russell muito talentoso, o Latifi, embora não tenha a mesma experiência que o Kubica tem potencial para melhorar, isso é notável. E bastante curioso o que a Williams pode oferecer para o ano que vem, né? Como você bem falou, o Latifi tem patrocínio, tem dinheiro, é piloto pagante, querendo ou não, né? E isso pode significar uma razoável melhora da equipe comparado a esse ano para o ano que vem. Deixa claro pra gente que a Williams não tem uma capacidade muito alta e nem dinheiro, né? Dinheiro até então, né? A gente não sabe quanto o canadense vai investir, mas a gente tem a certeza de que o carro não é bom, né? Porque os motores são Mercedes, tem ali um apoio indireto da Mercedes, os pilotos da Mercedes entram na Williams, mas uma pena que ela não tenha feito um carro bom para essa temporada e tenha feito um último lugar nos construtores. Outra revelação da temporada foi o piloto espanhol da McLaren, Carlos Sainz, além de vários outros feitos, né, da própria McLaren, né, que se consolidou à frente da equipe fornecedora de fábrica Renault, no quarto lugar dos construtores, e numa incrível batalha na última Sainz continuou em sexto lugar na tabela, né? O Sainz, na verdade, já está praticamente sendo uma realidade no mundo atual, né? Ele que já está lá desde 2015, empilhando boas atuações todos os anos, que é bastante notável da parte dele. É uma pena a Red Bull ter deixado ele escapar do jeito que deixou. E eu acho que revelação mesmo foi o Lando Norris, né? Dele. A gente viu os dois batalhando muito em questão de resultados ao longo do ano, né? Tudo bem que o resultado final de pontos, o Sainz teve quase o dobro do Norris, mas a gente viu os dois comparado em ritmo de corrida muito equivalentes em determinado momento. E também e a gente teve 13-8 do Sainz nas corridas. O que, sem contar a amizade dos dois, que foi uma coisa bastante notável na Fórmula 1 essa temporada. Foi a maior, eu acho que a dupla mais carismática da Fórmula 1, né? Com uma equipe totalmente refeita, muito descontraída, um ambiente de trabalho tranquilo, né? Ganharam um pódio nessa temporada com o Brasil no Carlos Sainz. Foi bem legal esse entrosamento do Lando e do Sainz na equipe. Exatamente. O Lando, que chegou com status de prodígio na Fórmula 1, né? Ele se mostrou ser o rei dos memes ao longo dessa temporada, né? Ele é um moleque de tudo e tem um excelente potencial. Atual vice-campeão da Fórmula 2, foi vice pro George Russell.
E não fez feio, não. Fez boas atuações. Com o principal destaque, a gente pode colocar o quarto lugar que ele estava fazendo no GP de Spa até a última volta que o motor quebrou. Qual o desapontamento da temporada, falando no ponto de vista dele. Mas se não foi a grande revelação da temporada, tá ali brigando. Exatamente. E outra boa coisa positiva foi a Honda, né? A temporada que mostrou que a Honda tem um motor autossuficiente para brigar com as melhores equipes de ponta. Trouxe 3 vitórias, 3 pela Red Bull e as 3 do Max Verstappen. Realmente, a Renault que vem evoluindo de uma maneira muito notável nesses anos, desde que foi chutada praticamente pela McLaren, né? E tomou conta da Toro Rosso, agora da Red Bull, e vem crescendo, vem mostrando bons resultados. Nessa temporada, em determinado ponto, a gente viu o carro da Red Bull melhor do que o da Ferrari. Não só em determinado ponto, mas durante uma boa parcela, na primeira metade do campeonato, a gente viu o carro da Red Bull melhor que o da Ferrari. A Ferrari que na segunda metade do campeonato conseguiu desenvolver bem o carro, né? Conseguiu consertar, entre aspas, o problema aerodinâmico que o carro tinha, e o carro conseguia desenvolver melhor em curtos instintos, vamos dizer assim, instintos de pneu macio e em etapas classificatórias. Tanto é que o Leclerc foi o piloto na temporada com o maior número de pole positions. Mas, voltando a falar da Honda, para a equipe, para a montadora, né? Que após tanta dificuldade, finalmente teve um gostinho, mesmo que breve, do triunfo de outrora, né? Na época de Senna, nas décadas de 80 e 90, junto com a McLaren, junto com as outras equipes que participou. E agora já consegue brigar por vitórias, e ainda não por títulos, mas quem sabe ano que vem. Com certeza, o campeonato do ano que vem não vai mudar muito o regulamento, então o que vai acontecer é um aperfeiçoamento do carro, né, na parte aerodinâmica, e o Newey já está bem de olho nessa parte e promete um carro muito bom, viu? O motor já está muito bem ajustado com as outras equipes, óbvio que a cada ano e o carro tem muito a evoluir para batalhar com a Mercedes e mais constância da equipe e dos pilotos da Red Bull, né? A gente viu altos e baixos da Ferrari, altos e baixos da Red Bull, e se todos ali conseguirem manter a consistência, quem sabe que tem uma briga de 2 equipes pelo título, né? Exatamente. Vai ser difícil, de fato, alguém conseguir bater de... Porém, a gente viu, a partir do momento que a Mercedes parou de desenvolver o carro nessa temporada, a gente viu as outras equipes se sobressaindo, né? E gerando um princípio de esperança para o torcedor para o ano que vem, né? Achando que a gente possivelmente possa ter um campeonato mais equilibrado do começo ao fim, coisa que a gente não viu essa temporada, né? A gente começou a ver o equilíbrio começar a reinar a partir do GP da Áustria, que já era praticamente a 10ª etapa do campeonato, que era quase a metade do campeonato. Mas a gente viu a Honda evoluindo, a gente viu a Ferrari com uma potência sensacional em termos de motor, né, que fica bem claro. E a Renault ficando para trás, né? Renault, que infelizmente nessa nova cartada dela na Fórmula 1 não tenha fazido bons carros, né? Eles tiveram, entre aspas, bons pilotos, né? Foi um período muito breve, né? A primeira temporada do Carlos Sainz, né? Do Ricardo não trouxe muito frutos, né? E a gente espera que para ele, sendo um piloto de linha, de ponta de linha, ganhe um carro à altura, né? A gente espera muito que ano que vem seja o que foi esse ano, só que com mais corridas, porque a gente via quando um piloto da Ferrari ou da Red Bull fazia uma pole, a gente sabia que ia ter uma corrida muito boa,
mas a gente sabe quando a Mercedes domina a corrida inteira, desde a pole, é sempre uma corrida morna, né? Exatamente. A Renault um dos executivos da Renault essa semana que passou deu uma entrevista falando que a Renault terminou a temporada com o mesmo número de potência que o motor Ferrari tinha, o que gerou um pouquinho de deboche por parte dos fãs, por parte dos jornalistas. E foi uma temporada um pouco aquém, né? A gente viu o carro da Renault não muito bom. Acho que desempenho notável mesmo nessa temporada. A Renault teve apenas na Itália, com o quarto e um quinto lugar. Porém, o que a gente pode falar é que a Renault tinha dois pilotos experientes, né? Hülkenberg está de saída para a entrada de Esteban Ocon, e após um ano sabático volta, piloto francês. E o Daniel Ricciardo, né? Que a gente que assiste de fora ficou com a impressão de que ele não estava com as mesmas habilidades que ele tinha no tempo de Red Bull na Renault, né? Ele estava com extremas dificuldades em fazer ultrapassagens, ele volta e meia acabava batendo e não era mais frio e calculista como ele foi nos tempos áureos dele de Red Bull, que foi entre 2016 até 2018 mais ou menos, né? É completamente diferente, né? Eu acho que quando você está numa equipe nova, no carro novo, você muda o seu estilo de pilotagem, adapta ao carro, mas seria bem legal aí se a Renault fizesse um carro à altura do piloto, que é o Daniel Ricciardo, e também do Ocon, né, que vai prometer uma briga muito grande. São dois pilotos de extrema capacidade, né, um trazido pela Red Bull e outro pela Mercedes, que o Ocon já não é mais da Mercedes, mas era da escola da Mercedes, um piloto muito bom. E aproveitando para fechar a Renault, a gente vai falar um pouquinho da Force India, só um pedacinho, né? O Sérgio Pérez fez ótimas corridas, pontuou razoavelmente bem. Lance Stroll fez um P4 e a Sauber Alfa Romeo, que depois da metade das férias decepcionou um pouco, né? O carro caiu um pouquinho de rendimento. Kimi Raikkonen ficou 7 corridas seguidas sem pontuar. E o Giovinazzi também tá meio que patinando, né? Exatamente. Falando por partes, a Racing Point, a gente teve o melhor resultado da equipe, como você bem destacou, foi o quarto lugar do Stroll na Alemanha, naquela corrida maluca, né? Onde o Pérez acabou batendo. E só que nos resultados finais da temporada, é engraçado destacar que o Pérez fez 18-3 no Stroll nas classificações e fez mais que o dobro de pontos do Stroll no campeonato, para mostrar aí o valor da experiência, querendo ou não. Checo Pérez, que talvez nunca mais vai ter um carro vencedor, nunca teve, na verdade. Porém, ele é um piloto típico consistente, né? Ele faz o dele, traz resultados satisfatórios para a equipe. É um pouquinho errado, mas é capaz de chamar do Hülkenberg, que deu certo. A gente vê que o Pérez, ele é um piloto bom, fez muitos bons resultados. Quando teve chance da McLaren, a McLaren não deu um carro bom e também ele não fez uma temporada boa. Mas a gente vê que ele é um piloto com muito potencial de ser o herói do meio de grid, né? Vimos que toda a Fórmula 1 existia esses pilotos, né? Que dominavam o meio do grid. E Hülkenberg e Pérez são deles, né? Os melhores pilotos de equipes medianas que sempre fazem uma boa corrida. Pérez, que eu acho que vai ser recordista em um piloto que ficou mais tempo numa equipe. Ele que assinou com mais 3 ou 4 temporadas com a Racing Point, que talvez vá até 2023. Tá na equipe desde 2014. É legal ver a trajetória do Pérez, né, piloto latino, que ajudou a disseminar a popularidade do esporte lá no México, em toda a América do Norte.
A Alfa Romeo, enquanto isso, a gente tem o Giovinazzi, que começou sendo um piloto bastante fraco, vamos dizer assim, mas querendo ou não, ele foi evoluindo com o tempo, as influências com o Raikkonen e com o ambiente da equipe da Alfa Romeo, eu acho que favoreceram ele um pouco, embora em 2020 seja um ano crucial da carreira dele. Se ele não mostrar serviço, certamente, fatalmente, ele vai perder essa vaga na Fórmula 1 para 2021, uma vez que a gente já vai comentar, o grid da Fórmula 2 para o ano que vem está lotado de pilotos da Academia Ferrari, que tem mais potencial que o próprio Giovinazzi, isso é de fato. Porém, a gente tem que ver, e o principal destaque da temporada, né, que a gente conversou até aqui, não falou ainda dele, Alexander Albon, que foi premiado como Rookie of the Year da FIFA, da FIA, aliás, e mostrou boas atuações aí, tanto com a Toro Rosso, depois foi promovido para a Red Bull, também não fez feio. É um piloto que tem potencial de evoluir, né? Exatamente. Eu não vejo ainda ele como um piloto que pode fazer frente ao Max, porém tem velocidade, tem talento, tem o que, né, entre aspas, um segundo piloto precisa. Ia fazer um pódio, né, na corrida se não fosse o Hamilton. E a gente espera que seja também um bom piloto, né, de uma nacionalidade totalmente que a gente nunca viu, né, da Indonésia, se não me engano. Piloto muito bom, carismático, veio da safra dele do Leclerc, do Russell, que não tinha chances algumas de entrar na Fórmula 1 até a saída do Hartley, que iria para a Fórmula E, né, no lugar do Oliver Rowland, na Nissan. Foi chamado às pressas e agora está numa equipe de ponta, né? Você vê como a vida da gente é feita por acaso, né? Exatamente, o Albon, piloto da Tailândia, na verdade, né, que foi cresceu na Inglaterra, porém é nascido na Tailândia e carrega a bandeira do país. Tem, que nem você falou, passou perto de fazer pódio no Brasil, né, acabou sendo tirado da corrida pelo Hamilton, mas ano que vem tem todo o potencial de melhorar nesse quesito. E é meio que uma unanimidade que foi o destaque da temporada, né? Uns falam de Charles Leclerc por causa de tudo que ele, por causa do grande número de poles que ele conseguiu ao longo da temporada. Cometeu erros sim, mas nada que ia ofuscasse os feitos que ele conseguiu, né? Que o Monegasco conseguiu. E embora a Ferrari não tivesse um carro competitivo, é certo afirmar, vamos dizer assim, que com um pouquinho de disciplina e com um carro melhor, que bem claro, a parceria Vettel e Leclerc pode evoluir a equipe no ano que vem, né? Embora a gente viu esse ano várias pataquadas, quando não era do Leclerc era do Vettel, quando era do Vettel era da equipe, e a gente vê uma certa mudança na política interna, Binotto vem tentando, né? Talvez a gente possa ver melhores atuações tanto do Vettel quanto do Leclerc e quem sabe brigas mais frequentes com o Max Verstappen e quem sabe até uma das Mercedes. Queremos ver bastante a Ferrari ajustada, né? Faz muito tempo que a Ferrari não tinha dois pilotos brigando pela ponta, se estapeando como foi essa temporada, né? Leclerc perdeu o terceiro lugar depois daquele acidente no Brasil, e o Binotto tem que gerenciar isso, né? Tem que deixar bem claro quem é, quem não é, para fazer passar na frente. Ferrari muitas vezes dando uma de equipe de baixo orçamento, com estratégias patéticas, né? A gente via Leclerc saindo na ponta, tínhamos a certeza de que ele não ia terminar a corrida em primeiro lugar, porque sempre teria uma estratégia muito esquisita. Esperamos que a Ferrari, né, consiga fazer um corpo de estratégia ao nível da equipe, né? Exatamente.
se for pôr na ponta do lápis recordando assim por cima o tanto de fatalidades que a gente teve, vamos chamar assim, ao longo da temporada. Erros do Leclerc, a gente pode falar que no Azerbaijão, no treino que ele bateu sozinho, a gente teve na Alemanha que ele bateu sozinho, e a gente teve também, não foi culpa dele, mas a gente teve a fatalidade da quebra de motor no Bahrein, que custou a vitória. Do Vettel a gente pode falar que teve na Itália, teve no Bahrein, teve também mais uma, deixa eu me lembrar agora. Teve na Itália, teve no Bahrein, teve também em Silverstone, né, que ele acabou colidindo com o Max Verstappen. E sem contar da colisão dos dois no Brasil recentemente, né, que foi a gota d'água para a equipe, de sentar com os dois e conversar. E as diversos erros de estratégia por parte da equipe, né? A gente teve na Rússia, a gente teve na Hungria, a gente teve mais recentemente a gente teve em próprio Abu Dhabi, né? A gente teve o Vettel e do Leclerc prejudicado por causa da estratégia. Ferrari fez os dois fazerem 2 paradas enquanto todo mundo fez uma. E foram esses erros que acabaram custando resultados satisfatórios da Ferrari ao longo do ano, né? Quando a equipe erra, já gera uma tensão mais alta que o comum para os pilotos, que também acabam errando por causa da pressão e gera um efeito em cadeia que tem prejudicado a equipe italiana aí, né? Exatamente. E agora, para fechar o bloco da Fórmula 1, que a gente já falou de todas as equipes, todos os pilotos, da entrada a Silly Season não foi tão grande assim, né? A entrada de Ocon e Latifi, nada muda em outras equipes. Agora partimos para a Fórmula 2. A gente vai comentar um pouquinho da temporada, um campeão totalmente diferente do que era o esperado, Nick De Vries, campeão antecipado, que já está fazendo sua temporada na Mercedes da Fórmula E, e Sérgio Sete Câmara, que ganhou 2 corridas nessa temporada e que ainda não confirmou o que vai fazer no ano que vem. Ele que diz estar com conversação com a Indy ou fazer mais um ano na Fórmula 2 e muito mais. Pois é, a Fórmula 2 esse ano foi um ano difícil, né, vamos dizer assim, que a gente teve a morte do Anthony Hubert, né, que foi o principal baque da temporada. A gente teve, devido a isso, 2 corridas a menos na temporada. A gente, como você bem destacou, teve o título do Nick De Vries, o holandês, e como campeão da categoria não pode fazer mais um ano de Fórmula 2, teve que se retirar e optou por fazer um ano na Fórmula E como de fábrica da Mercedes. E a gente teve o Sérgio Sete Câmara ganhando uma das 2 corridas em Abu Dhabi, com isso garantindo a sua superlicença, né? O que era seu principal objetivo para a temporada. Ele ainda se mantém como piloto de testes da McLaren e, dependendo de qual vai ser seu futuro, de qual vai ser o qual vai ser a sua opção, né? Onde que ele vai querer correr em 2020, ele pode sim almejar uma vaga na Fórmula 1 em 2021, onde ainda é uma questão incerta, né? Mas a gente vê que o brasileiro ainda é jovem, ele tem 21 anos apenas, ficou em 4º lugar no geral nesse campeonato, né? Acabou ficando atrás dos experientes De Vries, Nicolas Latifi e Luca Ghiotto. Mas não foi um resultado para ele ficar triste. Foi o melhor resultado dele nesses 3 anos de Fórmula 2. Tem 3 vitórias e vem evoluindo, né? A gente vê que ele tem algumas características que ele ainda tem que melhorar, porém a gente vê que ele está se esforçando e já está figurando entre os melhores pilotos do grid atual. Porém, ano que vem vem uma galera nova, né? Exatamente, ano que vem é muito cíclico, né, a Fórmula 2,
muitos pilotos vêm e vão, e não podemos dizer de antemão quem que é o favorito, né? O Sérgio Sete Câmara, que vai para o seu 4º ano, não tem números tão expressivos assim, né? Para um piloto, em 2 anos pilotou em 2 equipes de ponta, foi obliterado pelos companheiros de equipe. Chama bem a atenção essa estatística, né? Tá longe de ser um piloto que talvez possa ser efetivado por alguma equipe na Fórmula 1. Não acho que o Sérgio esteja perto de estar na Fórmula 1. Para ele, seria legal ele se confirmar aí no esporte americano, que abre muito mais portas, né? É uma pena que a gente vive uma crise hoje na IndyCar, tanto quanto o Tony quanto o Leist que não está ainda efetivado, né, para 2020, muito menos o Tony. Também é um problema para o Sérgio, né, nessa daí. E também tem sempre caras repetidas, né, 4 anos na categoria, a gente vê que o cara já não é muito do ramo, né. A gente, como foi o caso do próprio Nicolas Latifi, né? Depois de muito tempo, com muita perseverança, ele acabou chegando. Como eu disse ao longo do ano aqui, a gente que acompanha o podcast sabe, eu achava o principal prospecto dessa temporada da Fórmula 2 com talento para chegar na Fórmula 1 era o Antoine Hubert. Porém, fatalidade no GP de Spa acabou tirando a vida dele. E devido a isso, a gente nunca vai saber se ele tinha de fato potencial. Mas a gente só sabe que em meia temporada que ele fez, ele ganhou 2 corridas. Fato que o próprio Sérgio Sete Câmara fez em 2019, mas com um carro, com uma equipe com muito mais estrutura do que a pequena Arden, que era onde o Hubert corria. A Arden que foi comprada pela HWA agora, né? E ano que vem será a HWA, que é uma equipe satélite da Mercedes, entre aspas, assim, por assim dizer. Foi uma temporada bastante interessante, porque a gente teve diversos vencedores diferentes. Né? A gente teve Nicolas Latifi, que ganhou 4 corridas, se eu não me engano. 4 corridas na temporada. A gente teve Nick De Vries, que foi o campeão, com também 4 vitórias. E a gente teve Luca Ghiotto, piloto italiano de despedida da Fórmula 2, né? Que depois de tanto tempo tentando, anunciou sua saída dos monopostos, ficou sem vaga para o ano que vem. E também venceu 4 corridas, inclusive a última do campeonato, né? Corrida que garantiu o terceiro lugar dele no campeonato deste ano. A gente teve também uma surpresa, né? A gente teve Jack Aitken numa equipe pequena ganhando 3 corridas da temporada. O Nobuharu Matsushita, que é o pupilo da Honda, né? Que possivelmente no futuro pode ser que pinte na Toro Rosso, porque a Honda adoraria por um piloto japonês para correr com o motor japonês na principal categoria. E a gente também teve vitórias esporádicas de uma vitória esporádica, na verdade, do Mick Schumacher, né? Foi o único piloto com uma vitória nessa temporada, venceu a corrida curta lá na Hungria. Ele foi piloto da Prema, não fez um campeonato muito brilhante, mas pelo menos deixou ali sua vitória. Com certeza. Ano que vem, obviamente, ele vai fazer uma boa temporada, tem todo o aporte de patrocínios, de apoio da Ferrari. É um sobrenome, né? Mas não sabemos ao certo se é tão capaz quanto um piloto de Fórmula 1 tem que ser. Não vou nem falar de quanto foi genial o pai, mas que tem que ser um bom piloto de Fórmula 1. Isso a gente espera muito. E a gente já falou de tudo já? Falta mais alguma coisa? Só comentando da galera que vem aí pro ano que vem, né? Que, como você bem falou, a Fórmula 2 é bastante rotativa, né? E ano que vem uma galera da Fórmula 3 mundial pro grid da Fórmula 2. Um deles é o Pedro Piquet, que tá praticamente fechado com a Sauber Charrus. Na vaga que era do Romano Correia, né? Que acabou
foi um dos envolvidos no acidente que tirou a vida do Antônio Hubert. Muito provável que o Pedro Piquet consiga essa vaga para o ano que vem. E já temos outros confirmados também, né? A gente tem a Academia Ferrari em peso confirmada no grid da Fórmula 2 para o ano que vem. Que na Fórmula 3, a Fórmula 3 é um degrau abaixo da Fórmula 2, que assim tem se tornado ultimamente. E a gente teve os 3 pilotos da Prema lá se destacando. O campeão o campeão Robert Schwartzman, no russo, né? E o vice-campeão Marcus Armstrong foram os destaques da temporada e cavaram sua vaga na Fórmula 2, né? Devido ao campeonato brilhante. E o Schwartzman conseguiu a vaga, saiu da Prema na Fórmula 3 para a Prema na Fórmula 2, vai ser companheiro do Mick Schumacher ano que vem. Enquanto o Marcus Armstrong foi para a Arte Grand Prix, no lugar do Nick De Vries, atual campeão. A gente sabe que o equipamento é muito bom. E a gente vai ser bastante interessante ver o que o campeonato do ano que vem tem para oferecer. E outro ingrediente que vai ser bastante interessante de se ver na temporada do ano que vem da Fórmula 2 vai ser Dan Tickton, um inglês que vai correr pela Dams, lugar que era do Sérgio Sete Câmara. A gente sabe que o Dan Tickton tem um desafeto gigantesco com o Mick Schumacher nas categorias menores. Os dois eram rivais por títulos nas categorias menores. O Dan Tickton saiu acusando que o Mick Schumacher trapaceava, e o Mick Schumacher chamou ele de fracassado, se não me engano, em uma das entrevistas. E depois de um tempo desaparecido, ele que era piloto Red Bull, né? É bem claro destacar isso, foi chutado do programa da equipe. Ele fazia Super Fórmula lá no Japão, foi chutado durante a temporada. E para dar lugar para o Patrício Howard, se não me engano, inclusive, conseguiu a vaguinha na Dams, e ano que vem certamente tem a faca e o queijo na mão para mostrar seu potencial. E vai ser uma disputa muito boa, né? Vai voltar as rivalidades da Fórmula 3. A gente lembra muito bem dessa disputa, né? Ele estava liderando o campeonato e, misteriosamente, um carro padrão da Prema começou a ganhar corridas seguidas, né? Mas isso a gente não vai falar. E o tema mesmo é a Fórmula 2. Ele que teve uma sobrevida, né, nessa categoria, que já não tá mais, não foi mandado embora. Aí as operações da Red Bull mandou ele pro Japão. Do Japão ele saiu e agora foi resgatado pela Dams. Dams que também conta com o dinheiro do KFC, do piloto Shang Lael, piloto que faz testes, né, para Toro Rosso, mas também parece não ser muito do ramo, não. Exatamente, piloto indonésio, né? Foi piloto da Prema nessa temporada que passou da Fórmula 2. Não conseguiu nenhum resultado satisfatório, muito pelo contrário. Era um daqueles caras que a gente via que não tinha muita afinidade com o carro, né? A gente do Mick Schumacher, querendo ou não, tem uma cultura, toda uma estrutura melhor. E acabou sendo surrado pelo companheiro de equipe, o que era esperado, né? E outro fato interessante pra gente acabar finalizando aqui, a Fórmula 2 ano que vem vai ter 25% do grid da Fórmula 2 ano que vem vai ser de pilotos da Academia Ferrari, né? A gente vai ter o Marcus Armstrong, que é a Academia Ferrari, a gente tem o Juliano Alesi, Academia Ferrari, Mick Schumacher, Robert Schwartzman e Callum Ilott, que fez um excelente final de temporada nesse ano na Fórmula 2, né? E ano que vem está confirmado pela Uni Virtuosi no lugar do Luca Ghiotto. 25% do grid da Academia Ferrari, ou seja, ou o Giovinazzi mostra o trabalho lá na categoria principal, ou a vaga dele está em apuros. E quem sabe até 2 vagas, né? Que a gente não sabe se o Kimi vai renovar para 2021. Bom, a gente finaliza o nosso podcast de final de ano com essas notícias e a gente volta para comentar um pouquinho da final da Stock Car na próxima edição. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado estava
comentários, Cristiano. Tchau, tchau.